Senhoras e senhores, boa tarde. Reiteramos que este evento está sendo transmitido pelo canal oficial da ENAMAT no YouTube e os certificados serão conferidos aos participantes que obtiverem 100% de frequência no evento. Para a abertura dos trabalhos desta tarde, anunciamos o painel Execução Individual de Sentença Coletiva. Compõe a mesa, como presidente, Sua Excelência, o senhor ministro José Roberto Freire Pimenta, do Tribunal Superior do Trabalho e conselheiro consultivo da ENAMAT. Como expositor, Sua Excelência, o senhor juiz do Trabalho André Araújo Molina, do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Como debatedor, Sua Excelência, o senhor desembargador do Trabalho Sérgio Torres Teixeira, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor ministro José Roberto Freire Pimenta. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos, meu particular cumprimento a todos os magistrados do trabalho de primeiro grau, dos tribunais regionais e também os ministros do Tribunal Superior do Trabalho que aqui estejam ou que estejam nos assistindo pela via eletrônica. Cumprimento também os senhores servidores desse tribunal, indispensáveis para a qualidade e a presteza da nossa prestação jurisdicional nesse grau extraordinário de jurisdição. Cumprimento também os senhores advogados e advogadas aqui presentes, procuradores do trabalho e todos aqueles que tenham interesse num tema tão importante quanto esse, que agora vai continuar a ser discutido. E cumprimento também, quero ressaltar de início a importância desse evento, um seminário para discutir os caminhos para a efetividade da execução trabalhista. Todos já ouviram em palestras anteriores, certamente já foi salientada a importância decisiva da etapa satisfativa dos processos trabalhistas para assegurar que essa jurisdição trabalhista, essa tutela jurisdicional prestada, seja na via individual, seja na via coletiva, alcance os resultados práticos pretendidos no caso de condenação, para que ela produza resultados práticos no que Cândido Dinamarco chamava da esfera decisiva da realidade empírica. E, sem isso, não se pode falar de uma tutela jurisdicional realmente efetiva, que assegure o resultado prático. Então, muitas vezes a doutrina, a jurisprudência, subestima a grande importância dessa fase executiva do processo para garantir que tudo que foi feito antes, o enorme trabalho, a enorme dificuldade que as partes e os magistrados e os servidores tiveram para definir quem tem razão, quem tem direito, se isso não produzir resultados práticos, tudo se perde. E, mais uma vez, haverá o incentivo ao descumprimento reiterado dos direitos trabalhistas de natureza infraconstitucional e também de natureza constitucional. E tudo vai ser sem sentido. Nós teremos uma máquina pesada, cara, necessária, indispensável, mas que vai rodar em falso e não vai produzir resultados práticos. Mais uma vez incentivando o reiterado descumprimento estratégico, coletivo, dos direitos fundamentais sociais, que devem ser protegidos, uma vez que haja demanda, evidentemente, pela esfera jurisdicional trabalhista, pela nossa justiça do trabalho, muitas vezes tão injustamente subestimada e atacada. A escolha dos temas, e eu quero também parabenizar o eminente ministro Lélio Bentes Correia, presidente do nosso tribunal, e também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e também os ministros Maurício Godinho Delgado e ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, respectivamente. Ministro Maurício, na direção atual da nossa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, eu tenho a honra de integrar o Conselho Consultivo mais uma vez. Já integrei por 2 mandatos esse conselho como desembargador ainda no primeiro mandato
na primeira composição do Conselho, quando ela foi implantada na primeira década desse século, parece distante já, e também continuei, depois passei a ministro e voltei à composição do Conselho na direção do ministro, nosso caro ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, que hoje está representando o Tribunal Superior do Trabalho no Conselho Nacional de Justiça. E agora voltei com muito prazer para colaborar com a gestão igualmente dinâmica do ministro Maurício Godinho Delgado, que tem feito um trabalho extraordinário à frente da nossa escola. E também cumprimentar o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que é coordenador da Comissão Nacional pela Efetividade da Execução Trabalhista, e também está dirigindo, a partir dessa nova administração, o nosso Cefast, o nosso Centro de Formação dos Assessores e Assistentes, que eu também já dirigi anteriormente, e que está tendo também uma atividade bastante intensa, contribuindo para a formação indispensável dos nossos servidores, ainda que a nossa competência na esfera executiva se limite à matéria constitucional, súmula 266 e parágrafo 2º do artigo 896 da CLT. Mas, ainda assim, o número de processos de execução que chega ainda ao TST é expressivo. E temos que nos debruçar sobre os problemas. É claro que a linha de frente na esfera satisfativa é o primeiro grau de jurisdição, principalmente, mas também em grau de recurso, os tribunais regionais do trabalho. De qualquer maneira, os problemas são imensos. Depois de 14 anos no primeiro grau, eu sou magistrado de carreira, quando fui para o regional, já me preocupava muito, já faz muito tempo, não vou dizer quanto, eu já me preocupava muito esse ponto de estrangulamento da tutela jurisdicional, principalmente na época, nos processos individuais, mas também nos processos coletivos. É um ponto de estrangulamento que só cresceu ao longo dessas décadas. Vou falar há 20 anos. Já fazem 20 anos que eu deixei o primeiro grau de jurisdição. Mas prossegui enfrentando as matérias no regional e depois vim aqui para o TST. O assustador é que eu tive 14 anos no primeiro grau e vou completar 14 anos aqui no TST. Não é realmente impressionante. Mas aí continuo preocupado com o assunto, também como professor de mestrado, tenho orientado dissertações de mestrado em que essa questão da efetividade da tutela jurisdicional na esfera executiva é bem salientada na doutrina estrangeira, mas também aqui no Brasil, e nós temos nos preocupado muito com isso. E reafirmando os mesmos princípios e as mesmas questões que estão sendo colocadas aqui, tivemos hoje pela manhã justamente uma palestra que discutiu, em linhas gerais, a efetividade das ações coletivas e processo de execução. Também me deparei, eu não quero falar muito, mas é tão importante o tema, eu também já escrevi a respeito da necessidade da adoção da via alternativa coletiva para maximizar e potencializar a tutela jurisdicional, para evitar a famosa atomização dos casos iguais e repetitivos, que nós aqui no Tribunal Superior do Trabalho percebemos com muita clareza. Os processos repetitivos absolutamente iguais uns aos outros e as teses se repetem e as partes muitas vezes utilizam-se dessa via para ganhar tempo, para protelar o andamento do processo, para evitar a satisfação final dos processos, já com sentença definitiva, dizendo quem tem razão e quem não tem. Mas a importância da adoção da esfera coletiva, pelas vantagens de potencialização da tutela buscada, da desnecessidade de obrigar cada reclamante a individualmente buscar seu direito, a atomização é substituída pela molecularização do enfrentamento da matéria. A expressão não é minha, de Kazuo Watanabe, todos já sabem disso. Mas é muito importante priorizar essa tutela coletiva, só que ela traz problemas. E a escolha do tema hoje vai trazer justamente as dificuldades que eu reconheço que o titular da vara do trabalho enfrenta no momento de deixar de ter apenas uma sentença condenatória genérica que não especifica os titulares específicos, né? Desculpem a redundância, mas os titulares individuais de cada direito reconhecido como existente, ainda numa esfera relativamente abstrata. Os direitos existem, mas ainda não foram identificados os seus beneficiários, os seus titulares
titulares no plano material, e essa é uma fase posterior que vai ter a fase de especificação, todos já sabem, desculpem falar sobre isso, e a posterior liquidação, quantificação dos direitos para cada um dos beneficiários. E esse é o tema, execução individual da segurança da sentença coletiva. E isso traz muitas dificuldades para as varas do trabalho que não estão montadas nem preparadas para o enfrentamento dos casos coletivos. Elas foram moldadas e construídas e feitas para os processos individuais, tão numerosos. Todos nós sabemos. Eu não estou falando nenhuma novidade, nem quero me antecipar ao que os colegas vão falar. Mas essa é a importância do tema. E é sobre esses problemas práticos que eu tenho certeza que brilhantes expositores que aqui estão, meus caros colegas, e o doutor André Araújo Molina, eu vou fazer uma rápida apresentação, os seus currículos são muito extensos, eu vou apenas limitar a indicar os aspectos fundamentais, senão não haveria mais tempo. Eu já vou fazer a apresentação dos dois para dar mais fluidez aos nossos trabalhos. Então, é com muito prazer e com muita satisfação que eu dou as boas-vindas a ambos, ao expositor, que será o doutor André Araújo Molina, e também ao desembargador Sérgio Torres Teixeira. O doutor André Araújo Molina é juiz do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, professor de Direito Processual do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Mato Grosso, pós-doutor em Direito do Trabalho pela USP, doutor em Filosofia do Direito e mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso, e é titular da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e da Academia Mato Grossense de Direito. Há outras especificações. Ele também é professor visitante aqui da ENAMAT, já atuou várias vezes aqui na nossa escola, e vamos ter o prazer de ouvi-lo. E eu já, desde logo, passo a apresentar também meu bom amigo e colega, desembargador Sérgio Torres Teixeira, vou falar o que está aqui, depois complemento, desembargador do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, atualmente na vice-presidência do tribunal lá de Pernambuco. Já acrescento, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Direito Público e em Direito do Trabalho pela Universidade Católica de Pernambuco, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Católica, também de Pernambuco, nos cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado. É diretor da Escola Superior da Magistratura do Trabalho, ESMATRA, daquela região, né? Professor e instrutor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, da INFAM, da nossa ENAMAT, da Escola Judicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ESMAP, da Escola Judicial do TRT6 e de escolas judiciais de outros 18 tribunais regionais do trabalho. É também coordenador do Comitê Científico de Assessoramento à Pesquisa da ENAMAT e é pesquisador líder do Grupo de Pesquisa Logos e atualmente desenvolve pesquisas em vários campos do direito, especialmente no âmbito do processo civil e do direito e processo do trabalho. O seu currículo é muito rico, mas eu me permito acrescentar também que já integrou 2 listas para a indicação de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, composta, há alguns anos atrás, por nós, que votamos no nome de Sua Excelência, para integrar, e são listas tríplices, nós todos sabemos das dificuldades naturais. Eu mesmo não integrei uma primeira lista, não tive sucesso, só da segunda vez, mas é absolutamente louvável o reconhecimento de nós, magistrados do trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, pelos méritos do desembargador Sérgio Torres Teixeira. Então, me permito fazer esse acréscimo que a sua modéstia não permitiu fazer. Mas, de qualquer maneira, eu peço desculpas pela extensão dos meus comentários iniciais, mas o tema realmente me interessa muito e vamos ter o prazer de ouvi-los e aprender com eles como enfrentar esses problemas todos nós, magistrados do trabalho, de todos os graus de jurisdição. Tenho o prazer, então, de passar a palavra ao doutor André Araújo Molina para a sua exposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos os colegas presentes. Eu começo agradecendo
o convite que me foi feito e o faço em nome dos ministros Maurício Godinho Delgado, diretor da ENEMAT, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, da Comissão Nacional de Efetividade na Execução. Cumprimento todos aqui presentes e o faço em nome, né, do presidente desta mesa, o ministro Freire Pimenta. Meu grande abraço ao professor e amigo Sérgio Torres Teixeira e dizer da minha satisfação de estar aqui compartilhando com colegas de todas as regiões do país um tema que é absolutamente fascinante, um tema que, como professor de Direito Processual do Trabalho, quanto mais eu pesquiso, mais tenho certeza de que pouco conheço e mais pontos de reflexão e de aprofundamento me são revelados e apresentados. Então, neste recorte de tempo para este debate, nós nos ativemos especificamente em relação à definição do procedimento de efetivação, o que engloba liquidação e execução, o procedimento de efetivação das sentenças coletivas genéricas que reconhecem direitos individuais homogêneos. Então, eu não preciso recuperar com profundidade, até que o professor Ronaldo fez mais cedo, de que todos aqui conhecem que o microsistema que regulamenta os processos coletivos trata de forma um pouco diferente as três modalidades de direitos coletivos em sentido lato. Nós temos, então, basicamente, né, a Lei de Ação Civil Pública, que vai regular, na essência, o procedimento das ações civis públicas que tutelam direitos difusos e coletivos em sentido estrito. De outro lado, em relação aos direitos individuais homogêneos propriamente ditos, que são o que nos ocupam esta tarde, basicamente a regulação está no Código de Defesa do Consumidor. Então, nós precisamos começar definindo que o arcabouço legislativo que anima a nossa reflexão é composta, primeiramente, pela Constituição Federal, naturalmente, pelas leis orgânicas do Ministério Público da União, lei orgânica da Defensoria Pública também da União, pelo Código de Defesa do Consumidor e apenas subsidiariamente Lei de Ação Civil Pública, CLT e CPC. É decisivo eu fixar esta premissa para que minhas conclusões se revelem coerentes. Novamente, a CLT só é aplicável na execução propriamente dita de direitos individuais homogêneos de forma complementar. A regulamentação está, o cerne dela, o coração dela está lá no Código de Defesa do Consumidor. E isto vai fazer uma enorme diferença quando falarmos de natureza jurídica, quando falarmos de competência. Então, o nosso foco principal é o Código de Defesa do Consumidor. Em relação às ações civis públicas que veiculam de direitos coletivos e direitos difusos, não há tanta divergência assim. O juízo do conhecimento é o mesmo da execução, que se dá nos mesmos autos de um processo sincrético. Então, imagine uma condenação em dano moral coletivo. Com o trânsito em julgado, após passar aqui, eventualmente, pelo Tribunal Superior do Trabalho, o processo volta à vara de origem, aquela responsável do conhecimento, e o juiz, nos mesmos autos, num processo sincrético, ele, então, desafia o acertamento daquela sua decisão. Obrigações de fazer, obrigações de pagar, ações normalmente civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho. Não gera tanta divergência na nossa prática. A questão maior se dá naquelas ocasiões em que são tutelados pelo Ministério Público do Trabalho, pelas entidades sindicais, eventualmente por associações civis e Defensoria Pública da União, menos em nossa jurisdição, principalmente sindicatos e Ministério Público do Trabalho. A maior dúvida se dá quando distribuem ações civis coletivas baseadas no Código de Defesa do Consumidor para o acertamento, o reconhecimento de direitos individuais homogêneos. O processo de conhecimento se transcorre naturalmente, seguindo o procedimento da CLT, eventual audiência, até que termina com o proferimento de uma sentença coletiva genérica, do artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor. Esta sentença coletiva genérica do artigo 95, ela é absolutamente abstrata e ela não define todos os traços necessários para o reconhecimento do direito. Por que eu sublinho este ponto?
para poder afirmar um pouco mais à frente a natureza jurídica da execução que prossegue. Esta liquidação que prossegue depois é uma complementação do título com natureza cognitiva, é uma mera liquidação prévia a uma fase de execução, como temos nos processos individuais, isso fará absoluta diferença. Então, neste ponto da minha exposição, é apenas e tão somente importante ter em conta que a sentença coletiva genérica, ela não define todos os traços da relação de direito material. Ela precisará ser complementada logo após. Eis o procedimento do CDC. Transita-se, então, em julgado a sentença coletiva genérica, após o esgotamento de todas as fases recursais. E aí o CDC ele desmembra um procedimento absolutamente especial, muito diferente daquele procedimento clássico que nós conhecemos trabalhista. Transitada a sentença coletiva genérica, diz o CDC que deve ser dada publicidade a ela por meio dos editais. Quando, então, surge a primeira dúvida: quem tem legitimidade para executá-la? O Ministério Público do Trabalho, por exemplo, que no conhecimento representou os interesses individuais homogêneos, teria o Ministério Público do Trabalho legitimidade para iniciar esta execução? Teria o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, condições de individualizar as condições de cada um dos beneficiários? Parece-me que não. Parece-me que não. A leitura dos artigos 97, 98 e 100, 97, 98 e 100 do Código de Defesa do Consumidor atribuem, após o trânsito em julgado, aos beneficiários, às vítimas, a legitimidade direta para ajuizar a ação para cumprimento daquele título. Então, a atuação do Ministério Público do Trabalho vai só até o trânsito em julgado quando estamos tratando de direitos individuais homogêneos. Transitado em julgado, suspende-se a legitimidade do Ministério Público, surge a legitimidade dos beneficiários para individualizarem as suas condições, e o artigo 100 do CDC deixa muito claro: não havendo liquidações e habilitações individuais em número compatível com a magnitude do dano, passados 12 meses e cumprido esse requisito de poucas execuções individuais, é que restauraria a legitimidade do Ministério Público, não para executar individualmente, individualizar, mas para pedir o arbitramento daquela indenização fluida que está lá no artigo 100 do CDC. Então, imaginem uma sentença que alcança uma situação de adicional de periculosidade de trabalhadores de empresa aérea. Então, cuja sentença proferida em qualquer sede de Tribunal Regional do Trabalho, hoje isto é pacífico, qualquer sede de Tribunal Regional do Trabalho, quando o dano é nacional, é competente, concorrentemente, para aquela ação de conhecimento. Então, eu posso ter uma sentença originária lá de Cuiabá, cujos efeitos sejam nacionais. Isso está superado. O artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública já foi reconhecido como inconstitucional pelo Supremo. Então, eu tenho uma sentença lá de Cuiabá que reconhece direitos individuais homogêneos para trabalhadores de empresas aéreas do Brasil todo. Pode o Ministério Público iniciar execuções? Não. Suspende-se pelo prazo de 1 ano a legitimidade do Ministério Público, e esses trabalhadores beneficiados do Brasil todo é quem tem a legitimidade primária para propor o acertamento de seu direito. E como eles o fazem normalmente? Por meio de procedimentos que podem ser individuais. Então, o primeiro problema que se põe quando algum beneficiário procura um sindicato ou um advogado é a definição da competência. Onde distribuir? Eu tenho um empregado de determinada empresa aérea que foi alcançada pelos efeitos, imagine um empregado lá de Recife, para homenagear o professor Sérgio Toes. Este trabalhador de Recife, ele tem que se deslocar a Cuiabá, ao foro do conhecimento, para individualizar a sua execução? Não. O artigo 98 do CDC também é absolutamente claro. Eles podem optar. Então, é opção voluntária pelo foro concorrente do juízo do conhecimento ou do domicílio do beneficiário.
Então, o trabalhador de empresa aérea de Recife, todos eles não vão a Cuiabá para executar. Eles não precisam ir ao foro originário do conhecimento, quando se trata de direitos individuais homogêneos. Os trabalhadores de Recife, Natal, Pelotas, Rio de Janeiro, trabalhadores do Brasil todo, pulverizarão liquidações e execuções individuais, artigo 98, parágrafo 1º do CDC, em seu do próprio domicílio. Então, eu terei ações no Brasil todo baseadas neste título executivo. Qual o problema que surge? E os trabalhadores de Cuiabá, do próprio foro do conhecimento? Haverá prevenção daquela vara de Cuiabá? Houve muita dúvida em relação a isso. E nas pesquisas que eu fiz na jurisprudência de segundo grau, ainda há. Há tribunais que entendem que é livre distribuição. A ação de conhecimento é da primeira vara de Cuiabá. Ela é preventa para os trabalhadores de Cuiabá? Alguns tribunais entendem que sim. E outros tribunais entendem que não, é livre distribuição. No entanto, o Supremo Tribunal Federal já tem decisão plenária desde o ano de 2017, lá se vão, então, 6 anos, dizendo que a distribuição é livre. Então, o juízo do conhecimento não é prevento sequer para as liquidações e execuções daqueles trabalhadores do próprio foro. Então, no meu exemplo, para ficar didático, a primeira vara do trabalho de Cuiabá julgou a ação coletiva. Veio até o TST, transitou em julgado. Os trabalhadores de Cuiabá distribuirão por prevenção na primeira vara? Não. Os trabalhadores de Cuiabá distribuirão livremente as ações em quaisquer uma das 9 varas de Cuiabá. E aqueles trabalhadores do Brasil todo distribuirão ações em seus respectivos domicílios. Então, uma única sentença coletiva pode dar ensejo à pulverização de acertamentos individuais. Eu falo acertamento porque logo na sequência eu vou desmembrar a liquidação de cumprimento de sentença. Esses acertamentos da sentença coletiva serão, então, pulverizados no Brasil todo. Quem, eventualmente, quiser anotar este precedente é o recurso extraordinário 1.057.670. 1.057.670, plenário ministro Roberto Barroso. Lá é expresso. Não há prevenção do juízo do conhecimento para o acertamento dos direitos individuais homogêneos. Então, definido onde eu ajuízo a ação, o segundo problema posto é quais os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada coletiva. O limite objetivo, primeiramente, para deixar muito claro, isso na prática acontece, só alcança aqueles trabalhadores que assim o eram ao tempo do ajuizamento da ação. Aqueles que já trabalhavam na nossa empresa aérea, do exemplo, ao tempo do ajuizamento da ação, eles são objetivamente e também subjetivamente alcançados pelos limites da sentença. Por que, colegas, pode acontecer da ação ser ajuizada em 2023? Até transitar em julgado no TST, com agravo de instrumento em recurso de revista, passa alguns anos. E há trabalhadores que foram contratados posteriormente ao ajuizamento. Só que quando transita em julgado, eles querem habilitar para cobrar a periculosidade, porque eles trabalham no mesmo setor em que ela foi reconhecida. Esta sentença coletiva alcança esses trabalhadores? Não. Só são alcançados aqueles que já o eram ao tempo do ajuizamento da ação. Novos contratados, novas ações coletivas ou individuais. Façam este recorte, que na prática é muito comum. Nós recebemos, não é isso, distribuídos como cumprimentos de sentença. A primeira coisa que a gente tem que olhar é isso, a carteira de trabalho dele. Ele já trabalhava nesta empresa ao tempo do ajuizamento da ação de conhecimento? Não. Então, ele está fora dos limites da coisa julgada. E acontece demais. Quem queira receber, ou por esperteza, ou por desconhecimento, quem queira receber e pegar carona nessa coisa julgada coletiva, ele não pode pegar esta carona. Então, tem que fazer este primeiro recorte em relação aos limites objetivos e subjetivos. Também está tranquilo no Supremo Tribunal Federal que ações coletivas ajuizadas por associações civis
só beneficiam aqueles associados que constam de rol, juntado com a inicial. Então, a limitação subjetiva é mais estreita em relação a ações ajuizadas por associação. Ações coletivas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho e pelas entidades sindicais não têm esta limitação. Todos aqueles que integravam a categoria, sindicalizados ou não, são beneficiados pelo resultado da ação coletiva, independentemente de apresentação de rol, de condição de filiado, nada disso. Basta pertencer à categoria. Então, os limites subjetivos da ação civil coletiva ajuizada pelo sindicato, pelo Ministério Público, ela é mais ampliada. Ela alcança toda a categoria. Mas há aqui, colegas, uma segunda trava muito interessante, qual seja a base de representação do próprio sindicato. Imaginem uma ação coletiva distribuída por um sindicato bancário do município de Campinas. Muito embora alcance todos que integram a categoria, mas todos que integram a categoria lá em Campinas. O bancário que mudou de cidade foi para a agência do mesmo banco do Brasil, do nosso exemplo, em São Paulo, capital, ele está fora da base de representação daquele sindicato. Então, eu tenho que fazer esse segundo recorte em relação aos limites subjetivos da coisa julgada. Cuidado com isso. Normalmente, nós só observamos o recorte em relação à associação civil, rol de associados. Quando vemos Ministério Público e principalmente sindicato, nos vem à mente a ideia de que a representação é ampla, vírgula, e a base de representação do próprio sindicato. É por isso que é interessante, em ações sindicais, eventualmente, atuarem como litisconsortes ativos federações, confederações de âmbito nacional. Aí, com isso, eu expandiria os limites, para que alcance todos os integrantes da categoria no território nacional como um todo. Mas não é isso que acontece em todos os casos. Então, cuidado com esta limitação com a base territorial. Haverá, colegas, olha que interessante, bancários que estão em 2 anos em cada município. Então, se eu pegar uma régua de 10 anos de trabalho, ele está submetido ao efeito de várias ações coletivas, de acordo com a base de representação daquele período que ele esteve naquele local. Não sei se eu me fiz claro. Nos 2 anos que ele passou em Campinas, é o Sindicato de Bancários de Campinas. Qual a sentença coletiva que regula? Aqueles são os direitos. Quando ele mudou de Campinas para Ribeirão Preto, ele saiu daquela base de representação. Então, a partir da mudança, a sentença coletiva que vai o alcançar não é mais a de Campinas, já é de Ribeirão Preto. Então, eu preciso fazer todos esses cortes para identificar quais são os direitos que cada trabalhador tem. Eu tenho que pegar o contrato dele e deitar o contrato temporalmente na régua das eficácias subjetiva e objetiva da coisa julgada coletiva. Os colegas estão vendo que a ação nem começou, né? Está só ainda definindo para ver a dificuldade que é. Superada, então, esta questão em relação à competência concorrente, em relação aos limites objetivos e subjetivos, há uma boa discussão em relação à prescrição. Neste ponto da prescrição, eu vou ter que lançar vênia e, naturalmente, como professor, anotar respeitosamente a minha divergência em relação à posição majoritária deste Tribunal Superior do Trabalho. E eu faço, ministro Pimenta, como disse, na condição de professor, para poder, eventualmente, trazer reflexão, uma outra opinião. A minha compreensão é aquela que o que define a prescrição não é a ação coletiva em si. A ação coletiva é só o veículo processual formal. O que define a prescrição é o direito material que está sendo trabalhado por meio da ação coletiva. Eu posso ter ação coletiva que desafia direitos trabalhistas. A prescrição é a constitucional clássica. Mas eu posso ter ações coletivas cujo pedido seja apenas tão somente indenizações de natureza civil. Eu posso ter ações coletivas que discutem, por exemplo, verbas rescisórias de uma universalidade de trabalhadores, uma dispensa em massa. Então, aí incide a prescrição a partir do encerramento desses contratos bienal. Eu posso ter ações de bancários em que todos estão empregados. Então, a prescrição é quinquenal. E eu posso ter ações coletivas que trazem direitos de natureza civil. Por exemplo, aí eu entraria na prescrição civil de 3 anos. Então, na minha compreensão, como disse,
A minha compreensão não é aquela que majoritariamente o TST vem seguindo, mas como professor eu preciso trazer o meu ponto de vista respeitosamente. O meu ponto de vista, então, é que o direito material, embalado por meio do veículo coletivo, é que define a prescrição. E define a prescrição da pretensão condenatória, no conhecimento, e define a prescrição da pretensão executiva. A partir do trânsito de um julgado da ação coletiva, quanto tempo eu tenho para distribuir a minha ação individual? Eu responderei, depende. Qual foi a prescrição interrompida no conhecimento? Foi a bienal ou foi a quinquenal? Se foi a bienal, você tem 2 anos também para distribuir a ação de execução, liquidação/execução, a súmula 105 do Supremo. Eu não falo nenhuma novidade. A prescrição da pretensão executiva é a mesma da pretensão condenatória. E, por conseguinte, é a mesma da prescrição intercorrente. Então, um cumprimento de sentença individual de sentença coletiva pode ficar, eventualmente, paralisado por omissão do trabalhador. Qual a prescrição intercorrente incide? A de 2 anos do artigo 11A? Na minha compreensão, não. Na minha compreensão, a prescrição intercorrente que incide é a mesma do conhecimento. Então, se a prescrição do conhecimento foi de 5 anos, a da pretensão executiva são 5 e a intercorrente lá na frente também são 5. A prescrição é a mesma. Repito, na minha leitura, na posição do Tribunal Superior do Trabalho, tem-se considerado a prescrição trabalhista típica no conhecimento e também tem reconhecido o prazo de 5 anos a partir do trânsito em julgado para distribuição dessas execuções individuais. Esta é a posição do Tribunal Superior do Trabalho. Superado este ponto da prescrição, em que eu disse a posição do TST 5 anos e a minha, que depende do direito material, eu avanço, que meu tempo também avança, para trabalhar a questão da liquidação e da execução propriamente ditas. Então, o juízo é competente, a parte está dentro dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, não há prescrição da pretensão executiva, então eu vou propriamente dar início a este procedimento de individualização. E como eu faço? O artigo 95 do CDC, que fala da sentença genérica, esta sentença genérica, colegas, ela só define 2 traços da coisa julgada. Ela só define se é devido e quem deve. Só. Ela não define a quem é devido, o que é exatamente devido e o quantum de beato. Então, percebam que todo título executivo precisa dessas 3 variantes. Em um processo individual, como regra geral, essas 5 variantes são definidas no conhecimento. Nas ações civis coletivas que veiculam direitos individuais homogêneos, a regra é que não há definição na sentença genérica sobre essas 5 variantes. Essas 5 variantes precisarão, então, ser complementadas. Como? Percebam. Aqui também eu tenho uma leve divergência da posição majoritária. Eu vou, claro, dizer as 2 por fins didáticos e deixar marcada a minha posição. A jurisprudência trabalhista majoritária e mais tradicional, a partir da leitura do artigo 877 da CLT, compreende de que a liquidação de uma sentença coletiva é uma fase já integrante da execução. Então, eu distribuo essas ações individuais de liquidação, eu distribuo sob a classe cumprimento de sentença, que gerou toda aquela polêmica que os colegas conhecem, né, contabilidade estatística, o que está superado estatisticamente. Mas, ainda assim, eu acho que o problema não está superado. Por quê? No meu ponto de vista. Ao distribuirmos liquidações individuais e sentenças coletivas como integrantes de uma fase de execução com natureza executiva, isto gera uma série de limitações e de problemas. Gera limitações em relação à profundidade do contraditório. O ministro Pimenta acabou de nos recordar que não há um contraditório tão prévio, tão fundo, desculpe, a ponto dos recursos subirem ao Tribunal Superior do Trabalho em regra.
Então, se eu distribuo como cumprimento de sentença, induzindo natureza executiva, raramente cabe recurso de revista. A decisão que é proferida, os tribunais reconhecem como decisão interlocutória, não fixam honorários advocatícios. Para o advogado do trabalhador lá de Pelotas, lá de Recife, a sentença é de Cuiabá. Os honorários do conhecimento já foram arbitrados ao advogado sindical em Cuiabá. Mas e o advogado que vai distribuir a ação de liquidação lá em Porto Alegre? Como faz? Então, a maioria dos autores processualistas civis, cito alguns, Cândido Rangel Dinamarco, Teori Zavascki, Luiz Rodrigues Vamber, cuja tese de doutorado é liquidação, Fred Didier, Hermes Anetti, lá do Espírito Santo, que é processualista coletivo, entre outros. Todos esses autores dizem o seguinte: este suposto cumprimento de sentença, a rigor, ele tem natureza jurídica de ação de liquidação. Repito, o cumprimento de sentença que nós recebemos como executivo, para os processualistas civis, e essa é a minha compreensão também, tem natureza jurídica de ação de conhecimento. Haverá instrução probatória. Aquele suposto beneficiário, o alegado beneficiário da coisa julgada coletiva, vai ter que provar que ele era daquele setor, que ele estava trabalhando naquele período, qual que é a base de cálculo, se ele tinha EPI ou não tinha EPI. Ele vai ter que provar uma série de fatos. É o antigo procedimento de liquidação por artigos, que o CPC remodelou, e agora o CPC novo chama de liquidação pelo procedimento comum. Procedimento comum, ação de natureza ordinária. Então, na minha leitura, esses cumprimentos de sentença coletiva são distribuídos como ação de liquidação, com natureza cognitiva, com contraditório em profundidade, com instrução probatória e com sentença de mérito, cuja sentença de mérito é desafiada por recurso ordinário, recurso de revista, a imputação de honorários advocatícios, a exigência de depósito recursão. Por quê? Porque esta cognição complementar é o que vai revelar aqueles 3 traços que a sentença coletiva não nos dá. A sentença coletiva não nos dá. Então, eu vou precisar, num complemento de cognição, o professor Dinamarco diz isso expressamente, definir a quem é devido, o que é devido e quanto é. Só então, com a sentença coletiva genérica e a sentença de liquidação individual, é que eu dou, então, avanço para a fase de cumprimento efetivo. Já até com depósito recursal, eventualmente, no processo. Então, eu discordo da posição majoritária que vem sido seguida pelos tribunais. O meu tribunal da 23ª Região, para os colegas terem ideia, decide este incidente de cumprimento e acha que a decisão é interlocutória e não admite nem agravo de petição. O juiz instrui fatos e diz, este trabalhador é beneficiário, tem direito a tanto. O nosso tribunal da 23ª fala, não cabe nem agravo de petição, é meramente interlocutório. Garante integralmente a execução para, nos embargos, você reagitar alguma discussão. Para mim, esta posição não é processualmente a mais adequada. E por que eu falo isso, gente? Porque nós precisamos ler o processo coletivo, e aqui eu já vou encaminhando para o encerramento, já recebi aqui a informação do tempo, porque nós precisamos enxergar o procedimento coletivo a partir do seu regramento processual específico. Nós não podemos interpretar o processo coletivo a partir da aplicação primária da CLT. É curial que o processo do trabalho, pré-1943, foi pensado para as ações individuais. Aí as ações coletivas, os direitos individuais homogêneos que surgiram em 1990, eu quero inserir um direito novo, acidentalmente coletivos, criados em 1990, eu quero inseri-los num procedimento criado pré-43. Data vênia não vai fechar. Então, eu tenho que enxergar o processamento coletivo com os olhos voltados ao CDC. E o artigo 98 do CDC, anotem e vejam, é claríssimo. Tanto o caput quanto o parágrafo 1º. Exige que, para executar, eu preciso ter sentença de liquidação com trânsito em julgado. Repito, parágrafo 1º do artigo 98 do CDC. Exige sentença de liquidação, não é decisão interlocutória, é sentença de liquidação,
mais trânsito em julgado, para só a partir disso eu dar início à execução, ao cumprimento propriamente dito. Então, a distribuição dessas execuções individuais como cumprimento de sentença resolveu, em parte, o nosso problema estatístico, mas não resolveu o problema processual de contraditório e devido processo legal das partes, dos advogados, que eventualmente atuam, não têm os honorários. Basta os colegas pensarem. E eu encerro em 2 minutos. Basta os colegas pensarem. Determinado trabalhador distribui, no nosso caso, né, na prática, um cumprimento de sentença. E diz, senhora juíza, eu estava submetido àquele mesmo setor. Eu quero os honorários, eu quero o adicional de periculosidade reconhecido na sentença coletiva. Abro o contraditório e a defesa prova que nem naquele setor ele nunca trabalhou. Qual será a sentença? Ilegitimidade? Não, porque abstratamente ele afirmou ser beneficiário da tutela coletiva. Qual será a decisão? Será uma decisão de mérito cognitiva, dizendo você não tem direito. Uma sentença que diz que a pessoa não tem direito faz parte do processo de execução? Parece-me que não. Então, o grande equívoco, repito, data vênia, porque é a posição majoritária, a minha posição não é majoritária na Justiça do Trabalho, é que nós precisamos fazer uma reengenharia dessas distribuições. Trata-se, a rigor, de ações de liquidação com natureza cognitiva pelo procedimento comum, artigos 509 e 511 do CPC, artigos 98 e 97 do CDC. Reorganizado esta parte, a partir da definição da liquidação, sigamos naturalmente com acertamento e cumprimento da sentença, liberação de valores e tudo mais. Naturalmente, colegas, que existiam tantos outros pontos tortuosos, né, e reflexivos em que eu poderia eventualmente prosseguir. Mas, em respeito ao tempo que me foi concedido, e principalmente em prestígio aos ministros Freire Pimenta e o desembargador Sérgio Torres Teixeira, que falarão na sequência, eu encerro por aqui. Espero não tê-los aborrecido tanto, e eu fico à disposição, eventualmente, no futuro, para qualquer discussão nesse sentido. Muito obrigado. Bem, quero cumprimentar expressamente o juiz do trabalho, André Araújo Molina, que atua na 23ª Região, dar-lhe os parabéns pela profundidade, pela qualidade de suas colocações, que nos fazem pensar muito e mostram um pouco dos grandes problemas. Gostaria que o tempo fosse maior, mas já foi suficiente para percebermos os grandes problemas técnicos, processuais e também estatísticos e de reorganização necessária das varas do trabalho. Eu não vou falar, eu fico tentado, todos me conhecem, mas eu só fico pensando como ficaria eu numa vara do trabalho que decidisse uma sentença coletiva, uma decisão coletiva, depois eu recebesse 100 execuções que não são verdadeiras execuções, evidentemente, porque há uma fase de conhecimento com contraditório pleno, etc., etc. Isso não entra na estatística. E como é que fica essa vara em relação a todas as outras varas da capital, de uma capital do Estado? Isso tem que vai aproveitando a condição de vice-presidente do tribunal aqui de Pernambuco, eu acho que é um momento de todos os tribunais e talvez o Conselho Superior da Justiça revisar. Eu já fui conselheiro do Conselho, não estou mais. O nosso mandato é de apenas 2 anos, mas é uma questão que talvez tenha que ser considerada seriamente, para não tornar pouco atraente, vou ser bastante eufemístico, quando um juiz do trabalho recebe um processo coletivo, é humano que ele fique pensando já nas futuras execuções e haverá uma distribuição absolutamente desigual para todos os outros. Isso tem que ser considerado para efeitos estatísticos, para efeito de... né? Quantas sentenças de cognição ele vai proferir e que não vão aparecer nas estatísticas? Não é? Se aparecerem, serão uma sentença de liquidação, decisões de liquidação, que, na verdade, são muito mais que a liquidação, como foi bem dito. Há vários outros elementos do título, 3, né? que ainda precisam ser definidos, e não apenas o quantum debeatur da liquidação tradicional. É apenas um dos problemas,
E eu quero lhe dizer, desde logo também, que a nossa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, ela é uma jurisprudência de décadas ou de anos para enfrentamento de questões que anteriores à utilização dessa via coletiva, e por todas as razões muito bem postas, eu acho que pode levar a uma revisão dessa nossa jurisprudência. Eu, pessoalmente, todos já me conhecem aqui, eu não estou fechado a rediscutir, eu não estou, a não ser que já haja decisão vinculante, obrigatória e jurisprudência absolutamente pacífica. Muitas vezes eu fico vencido ou ressalvo meu entendimento, mas estou sempre pronto a aprender e a revisar o nosso entendimento, porque são fatos, são questões novas que nós temos que enfrentar e decidir da melhor maneira possível. Eu não tenho nenhum problema em revisar meus erros e meus desacertos, né? Mas eu agradeço muito as suas colocações. Teria alguns pontos que eu talvez tivesse dúvidas a respeito, mas, no geral, eu só posso elogiar e aderir a muitos, se não quase todos os fundamentos que aqui foram bem colocados. Agradeço muito a sua contribuição. Muito obrigado. E agora passo a palavra desde logo. Prometi ser rápido, mas não consegui. E passo a palavra desde logo ao nosso caro desembargador Sérgio Torres Teixeira, para a sua função de debatedor. Obrigado, ministro. Boa tarde a todas e a todos. É uma alegria, né, imensa estar aqui, né, diante de uma plateia tão diferenciada, tanto as pessoas que estão aqui presencialmente como as que estão nos assistindo de forma telepresencial, e também estar aqui neste evento, no qual eu posso compartilhar minhas inquietações em relação à temática que foi abordada de forma tão brilhante pelo meu amigo Molina, né, e também registrando minha felicidade em estar aqui, né, diante desses dois grandes representantes da Justiça do Trabalho. Né, o ministro, né, Pimenta é alguém que em relação ao qual eu tenho uma admiração, né, sem limites. Ele me acolheu quando eu fui convocado durante o ano de 2021 para atuar aqui no TST. Eu tive o privilégio de atuar junto com ele, junto com a ministra Malman, e um pouco também a ministra Delaide, e aprendi em toda a sessão, né? Ele passou um período também apreensivo junto comigo, porque 2 semanas dentro dessa convocação eu peguei Covid, sem vacina ainda, e não foi de forma grave, mas fiquei baqueado por algumas semanas, e ele teve a paciência, ele perguntava se eu queria pedir licença, eu digo, não, eu fui convocado, vou até o fim, né? Suspendi todas as outras atividades, fiquei só aqui, né, no TST, mas ele realmente foi extremamente acolhedor, ajudou de uma forma fantástica, e durante as sessões eu convido a todos para assistirem às sessões, quando elas passam no YouTube, da turma presidida pelo ministro Pimenta, porque são verdadeiras aulas, discussões assim de altíssimo nível, né, especialmente na área que é a área predileta dele e a minha também, que é processo, né, absolutamente fantástico, né. E em relação ao meu amigo Molina, vocês já viram, né, o grau diferenciado da inteligência do jovem, do menino, como eu brinco com ele, né. É engraçado, viu, André? Em inglês tem uma expressão, quando você fala que você admira alguém, você diz assim, I look up to, né? Aí eu posso dizer assim, I look up to, né, Justice Pimenta, né? Eu admiro, né, o ministro Pimenta. Mas quando eu falo I look up to André, eu estou falando tanto no sentido de admiração como no sentido literal, já que, né, são poucas as pessoas, já que eu tenho 1,90, no qual eu tenho que olhar assim para cima. Então, André, I look up to you in 2 ways, certo? Então, é uma alegria realmente aqui, né, compartilhar esse momento com todos vocês. A temática é uma temática em relação à qual eu tenho um certo relacionamento conflituoso, porque eu já abordei em múltiplos eventos e atividades, aulas, palestras, tanto temas envolvendo execução como envolvendo ações coletivas. Mas eu sinto um pouco de uma relação espinhosa, e por motivos totalmente diferentes, né? Em relação às ações coletivas, eu sou um grande admirador, né, dessa ferramenta processual e como ela proporciona novas dimensões de acesso à justiça. Mas eu ainda estou um
pouco sobre o efeito de minha frustração durante a tramitação do Código de Processo Civil de 2015, do projeto de lei 166, que eu esperava que teria sido dedicado pelo menos um capítulo inteiro ao processo coletivo, e o que nós conseguimos apenas foram 2 dispositivos fazendo referência à ação coletiva, um dos quais foi objeto de um veto presidencial, né, e então nunca entrou em vigor até os dias de hoje, que foi o artigo 333, que era um artigo até interessante, que ele disciplinava a conversão de uma ação individual em ação coletiva. E eu tenho certeza, ministro Pimenta e André, que se não tivesse sido objeto de veto, eu já teria participado de pelo menos umas 50 bancas, né, de mestrado e doutorado abordando, né, essa temática de conversão de uma ação individual para ação coletiva, mas, né, foi vetado. E então só temos um único dispositivo em todo o Código de Processo Civil que menciona a ação coletiva, que é o artigo 139, inciso 10, que, entre as atribuições, as incumbências do juiz, estabelece que, se ele estiver diante de uma ação individual em relação ao qual ele sente o potencial para que aquela questão seja objeto de uma ação coletiva, ele pode, então, intimar os legitimados, os colegitimados para propor a ação coletiva, para que eles possam tomar as providências que entenderem cabíveis. E só. Unicamente isso. Eu acredito que eu sei os motivos pelos quais nós tivemos essa produção tão reduzida de texto envolvendo ações coletivas no Código de Processo Civil. Não foram os argumentos que meus amigos que acompanharam toda a tramitação me disseram: Sérgio, tenha calma, daqui a pouco vai sair um código só de processo coletivo. Nós já estamos há 6, 7 anos, tem um projeto de lei de ação civil pública 2020 que está tramitando, eu não estou com tantas esperanças assim, né? Motivos envolvendo interesses corporativos, eu posso até dizer legítimos, interesses corporativos legítimos, né, de permitir a pulverização, né, a atomização das ações, como forma de atender a demanda, considerando o número de profissionais que nós temos na respectiva área. Nós fizemos a comparação, se for um class action, for uma ação coletiva, especialmente proposta pelo Ministério Público, por exemplo, nenhum honorário serão gerados, enquanto se aquilo fosse pulverizado em 200, 500, 1.000 ações individuais, né, nós teríamos, então, né, a possibilidade de movimentar economicamente esse setor profissional envolvendo as carreiras jurídicas. Então, tem esses interesses que eu não defendo que são ilegítimos, mas são interesses corporativos de qualquer forma. Isso gerou uma certa frustração em relação às ações coletivas. E aí vem a execução, que também é uma temática em relação à qual eu gosto de estudar e gosto de abordar, mas eu sempre tive, ministro, um pouco de dificuldade, ranço, talvez ranço mesmo em relação à execução, porque, como o senhor mencionou, e aí eu chamo uma frase de Nerissa, aquela personagem Nerissa no Mercador de Veneza, perfeito, quando ela diz: melhores seriam as sentenças se elas fossem cumpridas. E pronto. Bem simples. Melhores seriam as sentenças se elas fossem cumpridas. E se nós formos analisar no direito comparado, no nosso ordenamento jurídico, como ele é profundo e detalhado em relação à execução, aí você para e pensa: mas por quê? É um reflexo, no meu entender, na minha perspectiva, e aí eu falo da perspectiva, né, de quem passou uma grande parte da vida no exterior, né, da nossa cultura em relação, né, às decisões judiciais, no qual, né, normalmente uma decisão judicial desfavorável é recebida como ofensa pela pessoa, como se o judiciário tivesse ofendido aquela pessoa. E a postura inicial, eu fiz uma vez uma pergunta no grande congresso da advocacia, aos demais, eu digo: olha, quando sai uma decisão desfavorável ao seu cliente, envolvendo, então, alguma prestação que ele tem que cumprir, qual é a primeira palavra que é dirigida a você? É no sentido de: como é que eu faço para cumprir? Ou, olhando para você, o que é que você, meu advogado, vai fazer para que eu não cumpra? E é muito simples, é parte da nossa cultura, uma cultura, eu acho, né, de desrespeito inicial às decisões judiciais. É sinceramente o que eu sinto. É sinceramente, né, o que eu sinto. Eu sei que nós temos situações nas quais temos condenados, devedores, que simplesmente não têm meios econômicos, patrimoniais para responder pelaquela dívida. Perfeitamente compreensível. Mas acredito que, no mais das vezes, nós temos pessoas que simplesmente optam por formas para buscar evitar
ou pelo menos dilatar o momento no qual simplesmente devem cumprir uma decisão judicial. E isso me atormenta, né, essa realidade nossa. Eu vejo em alguns outros países como a própria ideia de uma execução é totalmente diferente, especialmente a execução quando a fazenda pública. Aí eu chego, muitas vezes, a ficar envergonhado quando eu trato com alguns colegas do exterior. É outra forma de receber, é uma forma de entender, né, quando se recebe uma condenação. Então, isso também acaba, né, me levando a ter essa certa posição em relação à execução. Mas eu tento sempre superar isso, porque não apenas nós temos que estudar e abordá-las, mas nosso dever é gerar satisfação daquele jurisdicionado cujo direito foi reconhecido. Quando nós falamos em razoável duração do processo, no artigo 5º, inciso 78, né, nós temos que ter razoável duração do processo para gerar a adequada satisfação do jurisdicionado cujo direito foi reconhecido em juízo. Né, o CPC 2015, nesse ponto, né, densificou o inciso 78 do artigo 5º ao dizer que é direito da parte obter, dentro de um prazo razoável, né, não apenas a solução do mérito, mas também incluindo a atividade satisfativa. Então, pensar em celeridade, pensar em razoável duração, temos que incluir sempre a ideia da entrega da tutela jurisdicional, senão a nossa missão simplesmente não está sendo cumprida adequadamente. Bem, feito nesse preâmbulo inicial, vamos, então, à minha função aqui, né? E ainda bem que eu tenho um amigo do outro lado que vai responder. Eu já tinha acertado com ele, olha, eu vou provocar, né? Mais ou menos como se eu fosse um levantador no vôlei, olha o tamanho do ponteiro aí, né? Vou levantar e ele vai, então, né, botar a bola no chão, né, do outro lado. Eu vou fazer só alguns... Na realidade, vou até ter dificuldades, que, na imensa maioria, eu concordo 100% com o que o André mencionou. Tem algumas questões que eu queria fazer algumas ressalvas. Contextualizar, não no sentido de que o André está equivocado, só que aquela perspectiva que foi desenvolvida aqui, ela tem que levar em consideração uma outra premissa que eu gostaria de enfatizar. E nisso eu levanto a provocação, para ver, né, o que o André vai responder. Eu quis deixar sempre um tempinho para que ele pudesse, então, responder essas arguições. Vamos começar por aquilo que nós dois entendemos, e o ministro Pimenta, o professor Pimenta também falou aqui, eu acredito que ele concorda, que talvez seja o mais relevante. Qual é o enquadramento dessa medida que nós estamos estudando, envolvendo a busca por, diante de uma sentença coletiva genérica, envolvendo direitos individuais homogêneos, promover, ao final, a satisfação do crédito daquele cidadão, daquela cidadã que foi vítima, foi pessoa lesada por aquele reconhecimento do dano que foi definido na respectiva sentença. Qual é a natureza dessa ação? E o André falou, né, de forma categórica, e ele está, no meu entender, absolutamente certo, nós estamos diante de uma ação de conhecimento. É ação cognitiva aqui. Não é uma ação de execução. Eu tenho, né, acompanhado, pesquisado alguns textos que eu fiz para preparar nesse momento para debate, e eu fiquei no meio, professor Pimenta, ministro Pimenta, eu fiquei pensando, será que com a idade eu estou ficando um velho chato? Porque eu passei a ser bem crítico com relação à terminologia. E eu vou procurar dizer, talvez pela minha crescente idade seja isso um pouco, mas eu vou também dar uma escusa também. E o professor Pimenta sabe disso, né? Eu tenho que ter essa preocupação com a terminologia, porque eu não tenho o domínio de português que vocês têm. Eu não tenho esse domínio. Eu só comecei a aprender português com 15 anos e até hoje não aprendi. Então, linguagem é muito importante para mim, muito importante para mim. Eu só trabalho com dicionários ao meu lado, não aqueles dicionários modernos que o André tem, online e tudo, aquele dicionário mesmo, o House, né, aqui, assim, tá, eu vejo o tempo todo procurando para conseguir, né, ter um vocabulário que, pelo menos, não me deixe tão distante daqueles que todos vocês dominam, né, com absoluta tranquilidade, e eu não tenho esse domínio, realmente eu não tenho esse domínio. Então, eu passei a ser bastante crítico quando eu vejo uma expressão. Aí eu tenho aqui, eu coletei nessa minha pesquisa, várias súmulas muito interessantes. Uma súmula, por exemplo, do TRT 8, né, que é um TRT em relação ao qual tem uma admiração imensa, a súmula 35, que utiliza a expressão ação executiva individual.
Depois nós temos uma outra súmula, muito legal também, como a súmula 35 do TRT8, TRT 17, a súmula 13, que utiliza a expressão ação de execução a título individual. E também temos uma outra súmula no TRT 4, a súmula 111, TRT 4, também outro TRT magnífico, que não utiliza a expressão ação, mas fala em ajuizamento de execução individual, no seu respectivo texto. E quando eu vi isso, ação executiva, nem se fôssemos para a teoria quinária de Pontes de Miranda, que ele tem, ele acrescenta ação de conhecimento, execução, ação cautelar, ele acrescenta ação executiva lato sensu de ação mandamental, nem a ação executiva lato sensu seria enquadrável aí, nem nessa perspectiva. Não é uma ação executiva, uma ação de execução. O professor Molina ele utilizou a expressão ação de liquidação e execução. Eu acho até razoável, mas eu aceitaria tranquilamente a ação de conhecimento puro. Puro. Você pode utilizar essa expressão. Porque, como foi enfatizado, é o que normalmente temos, e aí é uma daquelas ressalvas que eu quero dizer, que sempre temos que nos ater aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Então, uma sentença por afirmação coletiva, ela pode já ter toda essa individualização. Pode, eventualmente, se tivesse sido apresentada uma petição inicial nominal com a que eles estariam favorecidos, a própria sentença mencionar. E aí, então, muda a história. Muda a história. Mas numa sentença genérica, no qual não ocorre essa definição, só ocorre a definição de que ocorreu um dano, e quem é o responsável pela reparação desse dano, então nós precisamos, por meio de ações cognitivas, definir primeiro se aquele que está reivindicando ser uma das vítimas, efetivamente, se ele se enquadra como tal, nós vamos ter que visualizar se ele se encontra, e para a definição, então, do objeto, daquilo que é devido, e do quantum, ou do andebeato, do valor, do montante, ou se for uma prestação de fazer, que de repente pode até ser uma prestação de fazer, exatamente qual seria essa prestação de fazer. Então, é uma ação de cognição, de conhecimento, que depois passará para uma efetiva liquidação de definição, que eu concordo 100%, aí também é mérito, porque liquidação é cognição complementar à fase de cognição ampla, no qual você vai definir exatamente o que é devido e quanto é devido. Então, é cognição, sentença mesmo de liquidação, como o André mencionou. Aí eu concordo 100%. E aí, depois, nós vamos ter uma execução individual, pelo cumprimento de sentença. Mas enquadrar como cumprimento de sentença, enquadrar como ação executiva, com toda sinceridade, é um equívoco que nós temos que corrigir. Inclusive para efeitos, como o ministro Pimenta falou, de repercussões internas, estatísticas, de distribuição de trabalho. Então, isso aí, com certeza. E eu peço perdão se eu estou parecendo ser realmente um velho chato. Velho eu sou, procuro não ser chato, porque eu já tive aqui mesmo nesse mesmo auditório, recentemente, no encontro envolvendo o Sejusques, e eu passei a criticar a terminologia utilizada pelo CNJ com relação à reclamação pré-processual e etc. Eu passei aqui, eu fiquei com receio até de que eu estava sendo abertamente chato, mas essa preocupação terminológica ela é importante porque ela tem um impacto muito grande, internamente e externamente. Então, isso é uma preocupação muito grande. E isso acaba, então, afetando algumas das outras indagações. Eu tenho aqui uma relação, eu preparei 38 perguntas para o André, certo? Mas, como nós não temos tempo, eu queria, então, só fazer uma pergunta. Ele já mencionou aqui, com relação à legitimidade, eu queria só certificar, depois você responde de forma muito precisa, viu, André? Se você realmente entende que a legitimidade para instaurar a execução, aquela do 97 do CDC, se você entende que ela é concorrente, e se for entre o ente coletivo e a vítima, se ela é concorrente, dependendo se é sindicato ou outra entidade, e se ela for concorrente, haverá uma subdivisão, legitimidade primária, legitimidade subsidiária. Isso aí interessa só para fins técnicos, se puder, então, visualizar isso. Uma outra indagação que eu teria, com relação à legitimidade para iniciar a execução. Existe em algum mundo, André, no qual um juiz do trabalho poderia iniciar a execução de ofício?
nesse plano. Em algum mundo seria possível, em algum universo paralelo, seria possível, né? Porque quando eu sinto, das mudanças da reforma trabalhista, ministro, a que mais me afetou foi essa, né? Em relação à diminuição, à restrição da nossa possibilidade de iniciar ex officio, porque eu confesso que o dia que eu me apaixonei pelo processo de trabalho foi quando, né, eu li o dispositivo e entendi. O juiz do trabalho, eu era aluno da graduação, pode iniciar de ofício a execução. É esse, quero ser esse aqui. Foi o dia que eu me apaixonei, e aí então eu senti, até hoje, sinto o coração quando eu penso. Mas vamos imaginar, eu queria saber se você visualiza. O que mais? Pronto. Se o sindicato tem legitimidade reconhecida para o artigo 8º, inciso 3º da Constituição, para substituir, né, ter a legitimidade extraordinária em relação a todos os integrantes da categoria. Agora, se o sindicato, então ele não precisaria, então, colocar nominalmente quem ele estaria, em tese, buscando substituir. Mas se o sindicato decidir colocar uma relaçãozinha bem bonitinha, né, e o juiz julga com base nisso, isso vai restringir, ou seja, outra pessoa que não está naquela relação, mesmo estando dentro do âmbito de representação do sindicato, poder se habilitar, ou nós teríamos, então, uma limitação, que é uma questão interessante. E só nós não vamos ter tempo, mas eu só levanto a bola aí, meu querido André. A prescrição incidente entre, né, quando do trânsito julgado da sentença genérica para a efetiva execução, é possível enquadrar aquilo como uma espécie de prescrição intercorrente? Ou seria outra modalidade prescricional? Só para você abordar, que eu acho, né, essa temática. E também em relação aos honorários, só uma questão em relação aos honorários, porque isso é algo importante, eu acho, até como para diminuir um pouco a resistência em relação à ação coletiva, porque como na cabeça de muitos profissionais de direito que estão tendo dificuldades nesses tempos complexos, né, de buscar recursos pela sua atuação profissional, é importante a ideia de que realmente eles podem receber honorários, né, ao final dessas ações individuais. Então, eu sou totalmente a favor, não apenas de admitir, mas estimular, né, e divulgar isso. Agora, se alguém invocar, não, mas a ofensa, a coisa é julgada, porque na sentença genérica já foi objeto de condenação a honorários sucumbenciais. Haveria, né, algum tipo de choque, ou seria, né, uma condenação totalmente distinta? Eu já recebi o cartão azul/vermelho, e então eu encerro aqui pedindo 1000 perdões por ser esse velho chato, expondo dessa forma. Obrigado. Bem, eu quero agradecer da mesma forma, com igual ênfase, o brilhantismo da participação aqui do nosso caro desembargador Sérgio Torres Teixeira, que levantou questões de alta indagação muito interessantes que nos preocupam a todos. E agora vamos ouvir o professor André Araújo Molina, mas eu quero rapidamente mencionar que eu queria também ter cumprimentado especialmente, espero que me compreendam, os meus caros e queridos amigos das Minas Gerais que aqui estão presentes, perdão, mas os desembargadores, os juízes e juízas de primeiro grau que aqui estão presentes, mas também cumprimentar, na medida que nós atuamos em todo o território nacional, meus bons amigos também do Espírito Santo, da Bahia, não vou nominar, do Piauí, do Rio Grande do Norte. Aqui eu faço questão de mencionar a desembargadora Perpétua, que vai participar do próximo evento, aqui da próxima palestra, vai ser também debatedora na próxima atividade aqui nossa, que está na direção da escola regional, e também agora meu novo amigo, que eu não conhecia pessoalmente é só online, em várias atividades, o juiz André Molina, reencontrando o desembargador Sérgio, também de São Paulo, né? Então, eu quero cumprimentar a todos, dizer do meu enorme prazer de reencontrá-los. Mas eu passo a palavra, então, ao juiz André Molina para as suas considerações. Sim, muito obrigado, ministro. Eu vou tentar ser absolutamente breve, né, para não atropelar o tempo, e dizer que folga saber que o professor Sérgio Torres Teixeira concorda
com as questões que eu trouxe. Eu achei que eu causaria uma perplexidade enorme na plateia em defender pontos de vista que não são majoritários. Folga saber, então, que o meu amigo, o meu professor, concorda comigo. E se folga também ao senhor, professor Sérgio Torres, saber, eu também sou chato com as questões relacionadas à linguagem. Eu, como professor de filosofia do direito, digo aos meus alunos que as palavras têm sentido. Então, se aluno meu fala funcionário em sala de aula, eles já olham para mim torto. Funcionário não existe. Eu tenho empregado, servidor público. Desde o primeiro ano, eles já sabem isso. As palavras têm sentido. Então, eu estou ficando velho também, professor Sérgio Torres Teixeira, e chato eu já estou em relação às nomenclaturas. O direito é técnico, o direito é ciência. Então, nós precisamos usar, de fato, as nomenclaturas absolutamente precisas cientificamente. E eu vou tentar responder aqui muito rapidamente em relação, primeiro, à legitimidade. Perceba, professor Sérgio Torres, os artigos 98 e 100 do CDC construiu uma estrutura em que a legitimidade do Ministério Público e das associações iria só até a sentença genérica. Aí haveria apenas e tão somente legitimidade primária e única dos beneficiários, das vítimas, para dar início ao acertamento e execução. No entanto, quando eu trago isso para a Justiça do Trabalho, esses artigos 98 e 100 do CDC, eles precisam também dialogar com o artigo 8º da Constituição. E é tranquilo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há repercussão geral neste tema, de que as entidades sindicais têm também legitimidade concorrente para promover o acertamento e as execuções individuais. Então, os sindicatos poderiam, evidentemente, tendo condições para tanto, porque essa individualização eu preciso saber todos os dados funcionais. E nem sempre o sindicato tem acesso aos dados funcionais, mormente, quando se trata de integrantes da categoria que não são sindicalizados. Então, como um sindicato ente sindical de base nacional vai propor uma liquidação de um integrante da categoria lá em Cuiabá, que não é sindicalizado, às vezes questões práticas vai limitar. Mas, constitucionalmente, não há dúvida em afirmar que é possível, sim, a sentença coletiva genérica ser executada por meio de ações de cognição, tanto pelas vítimas, em nome delas, ou quanto representadas pelos sindicatos. Há ações, inclusive, sufragadas pelo TST, neste caso eu aplaudo o TST neste ponto, o TST sufragou que sindicatos podem distribuir liquidações individuais para um único beneficiário. Então, o sindicato atua em substituição de uma única pessoa. O artigo 8º dá esta amplitude de legitimação e estou absolutamente de acordo. Então, neste caso, o sindicato e o beneficiário é concorrente. É concorrente. Ministério Público, claro que não pode executar direito individual reconhecido. A questão da execução de ofício. Parece-me, professor Sérgio Torres, que há dois problemas aqui. O primeiro, que não se trata de execução, em nosso ponto de vista, é cognição. Então, o princípio da inércia, independentemente da reforma trabalhista, não permite um juiz do trabalho promover uma etapa cognitiva do processo, dando início. Então, já ficaria, pela teoria geral do processo, já não seria possível o juiz do trabalho dar início promovendo uma etapa cognitiva, de acertamento, até porque o juiz não tem também acesso a esses dados. Em relação aos limites subjetivos, eu compreendo, como já disse, que os sindicatos representam todos aqueles que estão dentro da sua categoria, limitado à base territorial. Mas se o sindicato optar, não precisa, mas se ele optar por juntar um rol de substituídos no conhecimento, este rol trava e limita os limites subjetivos da coisa julgada. Não há como se pegar carona depois, lá no acertamento, quem integrou o rol. Então, muitos sindicatos vão começar a fazer isso, cá entre nós. Na medida em que não há contribuição, reforma trabalhista, né, não haverá contribuição, o sindicato não vai propor ações coletivas beneficiando quem a ele não contribui. Os sindicatos podem usar isso até como política interna. Eu vou colocar o rol na ação coletiva de meus sindicalizados que contribuem. Com isso, eu travo os limites subjetivos da coisa julgada e ninguém que não paga o sindicato pega carona na minha sentença. Então, neste caso, aplaudo o TST reconhece. A legitimidade constitucional é ampla, mas se o sindicato optou por trazer o rol trava os limites subjetivos.
E isto tem até coerência com a questão da facultatividade agora da contribuição sindical. A questão, por último, dos honorários, professor Sérgio. Eu acho que nós resolvemos o problema a partir da definição desta natureza jurídica em que eu concordo com o senhor. Essas supostas ações de cumprimento, a rigor, são ações cognitivas. Se eu definir que a ação é cognitiva, ministro Pimenta, eu resolvo também o vosso problema. Porque se a ação é cognitiva e de livre distribuição no domicílio do trabalhador, não vai assoberbar o juízo do conhecimento, é cognitiva, ela vai contar para todos os efeitos estatísticos essa livre distribuição e vai também gerar aos advogados que assim acompanham os trabalhadores o direito aos seus honorários. Então, haverá honorários lá na ação coletiva ao advogado sindical, por exemplo, de Brasília, e haverá honorários lá na ação de liquidação em Porto Alegre, do advogado que eventualmente representa o trabalhador. É só um ajuste, então, de natureza jurídica, em que, como um passe de mágica, todos os problemas serão resolvidos. Só que nós precisamos combinar, ministro Pimenta, com todas as vênias, com a regulamentação da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho foi quem determinou que essas ações sejam distribuídas como ações de cumprimento. Mesmo que o advogado esteja nos ouvindo pelo YouTube e amanhã distribua como ação de liquidação, a vara vai redistribuí-la como na classe de cumprimento de sentença. E todos esses benefícios serão desfeitos. Então, nós precisamos aproximar aqui Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, em sua função administrativa de organização, com esta possibilidade de reflexão teórica e amadurecimento. Assim que nós conseguimos ajustar a regulamentação da Corregedoria Geral com esta definição da natureza jurídica, todos os nossos problemas estarão resolvidos no meu ponto de vista. Professor Sérgio Torres, eu corri aqui, né, para não atrapalhar a próxima exposição, mas eu fico, de novo, como disse, à disposição dos colegas para conversarmos em outra oportunidade. Muito obrigado. Agradeço a ambas as intervenções, a ambos os participantes, e peço escusas também para cumprimentar os procuradores e procuradoras do trabalho que aqui estão presentes, participando na nossa conhecida parceria institucional com a Justiça do Trabalho, como participantes e assistentes, mas também como debatedores e expositores. Hoje, o professor e procurador do trabalho Ronaldo Lima Santos participou. Então, é também uma contribuição importante que eles têm dado para a discussão dessas matérias de interesse comum. E agora, conforme fui esclarecido, temos que passar à etapa da entrega dos certificados de participação, inicialmente do professor e colega juiz do trabalho André Molina e depois do desembargador Sérgio Torres Teixeira para as fotografias de praxe, os registros de praxe, mas desde logo haverá um intervalo, logo depois um esvaziamento natural, e eu quero agradecer muito a todos que nos acompanharam presencialmente ou também pela via eletrônica, pelo YouTube, que certamente ganharam muito com essa discussão de hoje. Eu estava comentando que gostaria de ficar aqui a tarde inteira, mas é impossível. Então, ainda há muitas questões a serem enfrentadas e tenha certeza, caro colega André Molina e também o desembargador Sérgio Torres, que o Tribunal Superior do Trabalho não está fechado a rever também sua jurisprudência, seus entendimentos, porque todos nós temos o mesmo objetivo, que é aperfeiçoar técnica e tecnicamente, para efeitos práticos, a nossa tutela jurisdicional, por essa via tão importante que é a via coletiva, e que é concorrente, mas ela vai potencializar os efeitos da nossa prestação jurisdicional. Agradeço a presença de todos e vamos à próxima etapa. Inicialmente, o certificado, que já está aqui, exatamente, do doutor André Araújo Molina, tenho o prazer de lhe entregar. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado. Agora a altura aparece.
Agora todos viram a diferença de altura, né? Muito bem. E agora para o desembargador Sérgio Torres. Eu estava dizendo que eu, no passado, não hoje, eu era de estatura média. Agora não posso dizer isso. O tempo vai passando, a estatura média vai subindo. Né? E agora, para o meu caro amigo Sérgio Torres. Parabéns. Muito obrigado. Não. Vamos nós três. Agora você vai se sentir mais. Vem. Eu quero dizer que eu dei azar nesse painel. Nossa. Eu não resisto. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a nossa atividade. Haverá um intervalo e retomaremos a atividade com a presença da desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei de Castro. Peço desculpas pela imprecisão do seu nome. Muito obrigado, boa tarde a todos. Senhoras e senhores, faremos um intervalo de 10 minutos para, em seguida, retornarmos com o painel a execução trabalhista através do Plano Especial de Pagamento e do Regime Especial de Execução Forçada.